Então o senhor Lula é um criminoso, porque o senhor Lulinha está sendo acusado de receber aqui 300 mil reais. Não sou eu que estou dizendo não, é a régua de quem me antecedeu. E o senhor Volney é outro criminoso, porque o seu assessor, daquela malfadada fotografia da associação criminosa, recebeu 50 mil reais do Careca. Esse é um governo que faliu moralmente, há muito tempo. É mercadoria vencida. Apresenta as mesmas soluções, com os mesmos métodos e com os mesmos personagens. E nós sabemos qual é o resultado. Corrupção generalizada, aparelhamento da máquina pública, desmonte do Estado brasileiro em função de um projeto de perpetuação de um partido do poder e que se exploda o Brasil. Mas nós aqui, nesse fronte ou em qualquer outro, não vamos permitir. Eles não passarão, senhor presidente. Nós estamos aqui atentos. Estamos muito preocupados em que não seja varrido para debaixo do tapete os escândalos recorrentes desse governo. Aliás, é o DNA do PT. Né? O Brasil tem muita má sorte, porque de 2002 para cá são quase 18 anos de Partido dos Trabalhadores. Eu estava assistindo um discurso ontem do Lindenberg, que é o líder do PT, quando ele dizia, olha, no Brasil hoje é intolerável. Tem 12 milhões de pessoas com forno a lenha. Ele está esquecido que tem 18 anos de PT. Então, quem proporcionou isso foram as oportunidades que o Brasil perdeu pela forma irresponsável, populista, leviana que o PT tem se comportado quando exerce poder. O PT geralmente utiliza a máquina pública e aparelha a máquina pública sempre numa tentativa de se perpetuar no poder, a custas, inclusive, do crescimento e do desenvolvimento da nação. Então, o presidente está muito preocupado em que não seja varrido para debaixo do tapete o escândalo do INSS, o roubo dos aposentados, essa questão do Master, que é ponta de iceberg dessa relação incestuosa, né, que o governo do PT tem com o modelo econômico. Basta ver como se estabeleceu o Master no Brasil, como ele cresceu no governo do Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, né, do presidente Lula, né, que resgatou uma cesta de alimentos e transformou numa questão de consignados, e em seguida essa questão de consignados se transformou no Master, que é esse banco aí que está em evidência, e vamos apurar, vamos ver quem teve relação com ele, como é que o PT da Bahia faz um pedido a um banqueiro e consegue um emprego de R$1 milhão para um ex-ministro da Fazenda por mês, né? E um ex-ministro que se notabilizou por ter sido um péssimo ministro que quebrou o país. Como é que o PT da Bahia consegue fazer um pedido e dar uma consultoria de R$350 mil por mês ao ex-ministro do STF, Lewandowski, que depois virou ministro da Justiça do governo do Lula? A gente precisa entender que tipo de relação é essa relação incestuosa, promíscua, que precisa ser colocada ali. Senador, em relação ao estado de saúde. Para nós, o Lula é uma mercadoria vencida. A candidatura do Flávio está muito tracionada. Nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito. Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Todos os sinais que nós temos, as pesquisas estão sendo feitas, né? As tratativas estão sendo determinadas em vários estados da federação, com diferentes agentes produtores do estado, do Brasil, né? Que tratam da economia do Brasil. Então, ele está muito animado com isso. Nós fizemos um passo a passo de vários estados brasileiros, eu não vou aqui detalhar, mas em cada um dos estados é evidente que é necessário transigência, negociação, mas sem perder a nossa essência. O PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação. Senador, você conversou com o presidente Jair Bolsonaro a respeito da possibilidade da expulsão das Forças Armadas. Ontem o Superior Tribunal Militar recebeu então esse pedido do Ministério Público Militar. O senhor conversou sobre isso? O avisou em torno dessa situação? Olha, o sentimento do presidente em relação à sua condenação, ela é ao mesmo tempo de serenidade, de entender que hoje ele está encarcerado porque ele foi alguém que enfrentou o sistema. Né? Foi um processo absolutamente atípico, né? Um ex-presidente da República pela primeira vez é julgado, não na primeira instância, mas diretamente no Supremo Tribunal Federal, na contramão do que ocorreu com todos os outros que o sucederam, que lhe antecederam. Foi julgado não pelo pleno como determina a Constituição, mas por uma turma, inclusive nessa turma com inimigos que ele tem públicos, como é o caso inclusive do ministro Flávio Dino, que tem ações
pessoais contra o presidente Bolsonaro. A LOMAN, que é a lei que rege a magistratura, determina que há necessidade de que o juiz se julgue impedido, mas alguns ministros do STF desconhecem a LOMAN em vários aspectos, não só nesse. Senador, mas então ele tem um sentimento de injustiça, né, já que ele foi condenado inclusive por depredar patrimônio público quando ele estava em Miami. É uma impossibilidade, é o crime impossível, né? Um atentado armado quando não se encontrou nenhuma arma, tinha assim bíblias e bandeiras.